Amém, queridos. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, Pai, por esse tempo maravilhoso no qual o Senhor tem proporcionado a nós. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia ela dura para sempre. E é motivo, Senhor, de não sermos consumidos, de não sermos, Pai, Pai, de alguma forma o inimigo não ganhar vantagem sobre as nossas vidas. Clamamos, Senhor, por tua graça, tua misericórdia, teu favor. Clamamos, Senhor, para que a presença do Senhor se manifeste de uma maneira extraordinária. Que o Senhor, Pai, use a tua filha como um canal de bênção e favor do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, pastor. Nós estamos aqui com esse propósito já há várias semanas, né? Então, é um propósito constante e contínuo, onde nós estamos sempre trabalhando essa parte das raízes da nossa fé, né? Raízes profundas em Jesus. Como que surgiu esse projeto aí? Há muitos anos atrás, eu recebi uma palavra do Senhor por meio de uma pastora. Ela é muito amiga nossa, hoje ela está em Portugal. E ela, olha, eu vejo o ministério de vocês como uma árvore, né? Essa árvore com raízes muito profundas, essas raízes é Jesus. E ela alcançava várias partes da terra, os 4 cantos da terra, né, vamos dizer assim, e não está sendo diferente, mano. E aí, esses tempos atrás, tivemos essa ideia de fazer um estudo bíblico que era, vamos dizer assim, iria ser híbrido, né? Um pouco na casa de algumas pessoas e um pouco na internet. Acabou que se tornou um projeto que no final ficou só na internet, mas por uma questão de alcance e uma questão de continuidade, né? E aqui nós estamos. E não só nós, mas também os nossos amados filhos na fé. A Regiane é uma querida filha. Hoje ela está em outro estado, né? Então, confirmando essa parte, né, de que iríamos atingir, alcançar, de alguma forma promover, impulsionar também em outros lugares, mostrando que a distância não é uma barreira. E hoje ela vai ser um canal de bênção e de favor de Deus nas nossas vidas, trazendo uma palavra hoje, dentro desse propósito. Então, minha filha, deixa Deus te usar aí. Amém. Então, o estudo de hoje, né, a referência bíblica é Gálatas 5, versículos 16 e 17. Aí tá, a lição 44, e o título é As Obras Mortas. Aí agora eu vou ler, né, a referência bíblica, e aí eu vou discorrendo aqui sobre as coisas que mais me chamaram a atenção. Aí lá Gálatas fala, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Espere só um minutinho, pastor. Tá. Desculpa, foi preciso mudar de lugar, tá? É ao vivo. Aí, eu anotei também outras. Olá! Shalom, Fernandinho, tudo bem? Deus te abençoe. Aí eu também peguei outras versões que eu achei interessante também,
que logo eu vou estar falando sobre elas, tá? É do mesmo capítulo e versículo, mas versão diferente. Aí, o que me chamou a atenção aqui é que fala, né, andai, né? Aí eu fui pesquisar o que seria essa expressão, né? Andai, né? Aí significa caminhar, percorrer uma distância ou mover-se mudando de lugar. Eu achei interessante trazer assim, digo, porém, andai no espírito. E essa expressão andai ter, trazer esse sentido dessa forma, que é se percorrer, que é o se mover, que é o se caminhar, é o se estar mudando de lugar. Por que me chamou atenção? Porque eu acho que é tudo isso mesmo que a gente tem que fazer, porque significa uma direção. E a nossa direção tem que ser essa, de estar andando no Espírito. A direção de estar atendendo o que a palavra de Deus nos orienta. Aí o estudo vai dizer assim: já aprendemos o que é arrependimento e o que não é arrependimento, o que é arrependimento das obras mortas, e hoje veremos sobre o que é as obras mortas segundo a palavra de Deus. Então, é muito importante sempre estar trazendo tudo à luz da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade única e plena. Não existe verdade fora da palavra de Deus. Eu estou convicta disso. Aí está escrito: vemos que a vontade da velha natureza se dá através da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba. E quando diz da carne, a gente já tem Gálatas que aí, né, em Gálatas, um pouquinho mais para frente, 5, 19 e 21, vai falar das obras da carne, né? E o que já está falando aqui, né, que são obras da carne. E aí o que me chama a atenção aqui também é que fala dos olhos, né? Aí, e aí a hora que você vai ver, né, o pecado da lascívia, né? Se resume bem, eu acho que para mim, né, explica bem o que seria o pecado dos olhos. Até um dia eu tinha falado isso para o senhor, né, pastor? Que às vezes a gente se confessa, fala tanta coisa, mas a gente esquece, né, do pecado que a gente comete pelos olhos, né? Então, os olhos é, um, é, um, é uma parte assim, que a gente às vezes não se atenta, né? Do tanto que a gente peca através dos nossos olhos. E aí também aqui vai falar da soberba da vida, né? Porque conforme Salomão disse isso, né? Um homem, né, considerado mais sábio, né? No final de tudo, ele resume que tudo aqui é uma grande soberba, né? Então, foi um homem sábio que disse isso. Então, eu creio que ele sabia muito bem o que ele estava falando. E aí, por causa disso tudo, né, dos desejos desenfreados da carne, né, que a concupiscência, eu entendi que é isso, né, é os desejos desenfreados da carne. Aí, por isso que lá em 1 João 4, de 15 a 17, vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aí aqui traz, né, no estudo o conceito, né, da concupiscência, que é o desejo, o anseio, a vontade desenfreada pelo pecado. Aí
aqui vai dizer o que é as obras mortas. Aí em Gálatas 5, 19 e 21, está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas, e são. Então, quer dizer assim, Deus deixou conhecido ele, e na palavra descreve todas elas. Aí fala sobre a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí hoje está especificando aqui, falando da prostituição, da primeira obra da carne, que é a prostituição. E aí eu vou me aprofundar um pouquinho sobre isso. E aí, o que ficou claro para mim, pastor, por favor, tá? O senhor pode me interromper a qualquer momento, tá? Falar. O senhor fique à vontade, por favor, qualquer um dos irmãos que estiver presente também. Aí, o que ficou claro para mim, as obras da carne, né? A palavra está falando que as obras da carne são obras mortas, né? Aí eu entendi que as obras da carne são obras que são mortas. Porque eu coloquei esse que são mortas, para mim deu mais ênfase. Por quê? Elas são obras que não vão gerar nenhum fruto de vida, elas são obras que não vão gerar nenhum benefício, elas são obras que não vão gerar nenhuma colheita boa, mas elas geram tudo que é morte e geram, elas trazem morte, geram morte. Aí você vai ter uma vida infrutífera com as obras mortas. Aí eu fui pesquisar também e achei interessante que eu perguntei assim, o que seriam obras mortas? Aí eu achei uma resposta que eu achei interessante. Aí está aqui falando aqui, ações realizadas sem fé. Eu achei muito interessante o texto, trazer essa explicação dessa forma, que são ações realizadas sem fé, não tem vida nelas. Aí eu trouxe também uma definição do que é obras. Aí ocupar-se em algo, trabalhar, fazer, realizar, estar em uma atividade. Significa também ampliação, reforma ou construção. Então, quer dizer assim, não importa se a obra que você está fazendo é morta, né? Ou se é uma obra viva. Você está se ocupando em algo, você está realizando, você está fazendo, você está ampliando, reformando ou construindo. E aí a gente tem que se atentar ao fato de que, seja o que for que eu estou fazendo, eu estou gerando morte ou eu estou gerando vida. E a minha colheita vai vir a partir disso, né? Então, embora a obra seja morta, ela vai ter um fruto, só que também vai ser um fruto de morte. Aí, como eu disse que eu ia ler outra versão, aí uma outra versão está escrito assim, Gálatas, também a mesma referência, Gálatas 5, 16, 17. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana.
Aí eu fui lá, que ali está trazendo o verbo né, deixar, né? Então, deixe, né? O que significa isso? Significa ceder, desistir. Então, lá está sugerindo para a gente ceder, deixar o Espírito dirigir a nossa vida, mover a nossa vida. Por isso que eu achei interessante esse termo, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, quer dizer, ceda o direito, abandone o direito que você tem, porque traz esse termo, né? Eu achei que, né, desista, né, seria isso, desista de viver do modo da carne, ceda para o Espírito, abandone essa vida da carne. Por isso que eu achei interessante essa versão que traz dessa forma: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E aí também tem a outra versão que também diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí aqui traz, vivam pelo Espírito. Aí essa expressão vivam é assim, existe, aí o significado que eu achei existir, habitar, morar, resistir, residir, subsistir, ter vida, estar com vida, aproveitar a vida. Aí eu achei interessante, porque é como se o próprio Espírito de Deus dissesse isso: aproveite a vida. Vocês só vão poder aproveitar a vida se vocês estiverem vivendo pelo Espírito. Vocês vão poder ter vida, vocês vão poder ter vida, estar com vida, aproveitar a vida, existir e residir, que daí no caso eu entendo que daí seria residir o próprio Espírito em nós. Então eu achei interessante essas traduções que mudam um pouco o termo, né? Mas que trazem sentidos que não fogem ao texto, né? Que dão mais ênfase ao entendimento do texto. Aí, aqui, depois, vai falar, né? Aí eu vou falar um pouco sobre o que hoje a lição está falando da obra morta, que é a prostituição. Aí, ali, a primeira coisa que está falando da relação sexual ilícita. Aí, eu pesquisei o que traz sobre isso. O que seria a relação sexual ilícita? É uma prática sexual que não é autorizada pela lei ou pela moralidade, ou que acontece fora do casamento. Então você vai ver que até a lei e a moral não é só a Bíblia. A lei e a moral, né, ela é antiética, né, essa prática. Aí fala assim que aí depois vai falar sobre no estudo bíblico. Eu não sei se o texto está no grupo. Se não tiver, depois eu ponho. Eu não sei se o pastor mandou só para mim. Aí depois vai falar aqui do adultério, tá? Aí eu só estou trazendo o conceito do que eu achei no próprio Google, tá? É interessante que o próprio Google fala. Aí tá aqui: adultério, infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro que não é o parceiro habitual. Violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal. Aí eu também achei interessante porque fala junção, união de elementos contrários, né?
porque é contrário mesmo isso, né? Até o próprio Google traz isso dessa forma. Eu achei super interessante falar que são união de elementos contrários, né? Que isso eu já entendo mais de uma questão espiritual. Aí também fala que é uma falsificação, também achei muito interessante. Também está a palavra adultério relacionada a esse termo. Falsificação e união de elementos contrários. Aí depois o próximo lá que vai falar é da fornicação. Aí está aqui a definição. Ato sexual que não é entre cônjuges. O pecado da luxúria, o pecado da carne. Aí eu achei também aqui que fala que é uma prática, é um ato de fornicar, é uma prática sexual, especialmente com prostitutas, né? Então aí realmente é uma prostituição, a fornicação. Aí depois lá, gente, o termo é tudo prostituição, só que dentro de prostituição ele trouxe algumas palavras, né? Aí, né, agora aqui o próximo é a homossexualidade, né? Que é um relacionamento homoafetivo entre dois homens, né? Depois falou também do lesbianismo, que é um relacionamento afetivo entre duas mulheres. E depois também aqui está trazendo, né, relação com animais, né? No caso que é a bestialidade, né? Depois está falando também da relação com parentes próximos, né? Que seria um incesto. E depois também aqui está falando, né? Tudo dentro do termo prostituição, de relação sexual com homem ou mulher divorciados, né? Aí, com relação a isso, eu trouxe também uma referência bíblica, porque os outros eu achei que não tinha necessidade de explanar, por causa deles já serem bem objetivos, né? Incesto, bestialidade, né? Aí aqui em Lucas 16:18, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido está cometendo adultério, tá? Aí isso é uma referência bíblica e eu estou trazendo porque aqui no texto do estudo, dentro da obra morta aqui que está falando de hoje, que é prostituição, está abordando esse termo. E também depois aqui fala da impureza que se origina na idolatria, na qual se ocorreria ao comer sacrifícios oferecidos a ídolos. Aí eu vou também, referente a isso aqui, ler o texto bíblico que fala sobre isso, tá? Aonde que... Atos 15:29, está escrito, vou ler a versão King James, atualizada, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Aí na João Ferreira de Almeida atualizada que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da prostituição, e dessas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. Então, essas são as obras da carne, né? Tudo dentro do termo prostituição, né? Do ensino de hoje
das obras mortas. Aí também no Atos 21, versículo 25, também fala, não comam da carne de animais que foram oferecidos em sacrifício a ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. E é tão interligado que dentro do termo prostituição fala que não é para comer, né, das coisas sacrificadas a ídolos, e no final, né, aqui, tanto de Atos 15 como de 19 e de Atos 21, 25, terminam falando e não pratiquem imoralidade sexual, né? Isso aí foi uma, 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 uma advertência, né? Uma coisa que Deus ordenou que o povo dele não fizesse, né? Porque Deus sempre vai ordenar práticas de vida, obras de vida, né? E não nada que gera morte. Pastor? Cá estamos. Bom, o que eu entendi, o, meu, o meu resumo aqui do estudo é isso. Se o senhor tiver algo a acrescentar, a explicar melhor, né? Porque eu não me julgo mestre, né? Tem mais coisa para falar, né? Mas o estudo ele é por partes, né? E hoje, hoje pelo que eu entendi lá, né, do estudo, né, tá começando a falar das obras mortas e a primeira obra é prostituição, né? E dentro da prostituição foi o que eu li lá, né? Que as obras da prostituição, né? As obras mortas é isso: relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem e mulher divorciada, impureza que se origina na idolatria, na qual se incorreria ao comer sacrifícios oferecidos a ídolos. E aí, deles, eu falei um pouquinho de cada um. Amém. Amém. Obrigado, meu filho. Olha, queridos, essa questão das obras mortas, né? Achei muito interessante. Sempre quando nós vamos ler a palavra, vamos estudar algo, eu sempre gosto de trazer aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, né? A maior profecia é a palavra, e o objetivo dela é edificar, exortar e consolar. E quando nós somos expostos à palavra, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a verdade que eu vejo nesse texto? Qual é a verdade que eu vejo nesse estudo? A verdade é que existem obras que conduzem à vida e obras que produzem morte. A Regiane trouxe uma questão interessante, né? Então, ações realizadas sem fé não tem vida nelas. E eu vejo assim que as obras mortas, elas são obras que produzem morte e obras que elas produzem morte e elas são mortas por natureza. Então, uma relação sexual ilícita, ela nunca é só uma relação sexual ilícita. Ali existem estruturas de morte que são liberadas sobre a vida de uma pessoa. Que entenda, existe uma sentença, uma característica, vamos dizer assim, uma consequência por fluir nisso. Então, principalmente quando a gente vai ministrar libertação na vida de algumas pessoas, a primeira lista que muitas vezes eu vou usar, que eu chamo de lista de intervenção rápida, são essa questão das obras
da carne, porque as raízes estão ali. Então, quando a pessoa ela começa a confessar, olha, eu peço perdão pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, pela dissensão, pela facção, pela inveja, pela bebedice, pelas coisas, ou as coisas semelhantes ali, né? Muitas vezes é suficiente para nós orarmos pela vida de uma pessoa e cadeias começarem a ser quebradas. É algo muito interessante, porque nós confessamos ali, temos um coração quebrantado e já começamos a mexer em algumas estruturas. Então, muitas vezes, quando nós vamos ministrar a libertação na vida de uma pessoa, a pessoa ou ela começa a vomitar, colocar aquilo para fora, ou ela começa muitas vezes ter algumas sensações físicas mesmo, né? Arrepio. Então você vai vendo algumas evidências práticas de que você mexeu naquela estrutura. Então, não é só um conjunto de comportamentos ruins, mas são comportamentos que estabelecem morte. Exemplo, a palavra fala que o adultério, ele vai estabelecer ali os pés que caminham para a morte. Então, o adultério não é só uma questão de alguém que está dentro da aliança de casamento se relacionando com uma pessoa de fora. Então, isso é o que você vê por fora. Mas o que acontece dentro desse relacionamento é algo violento, porque entenda o seguinte, quando nós vamos para o campo da libertação da cura, uma das partes ou uma das formas que mais se transfere espíritos malignos é através da relação sexual. Então, existem coisas que, através de outros tipos de pecados, que abrimos portas e a nossa alma fica aberta, a nossa vida fica aberta para aquilo. Entenda, vamos pegar um paralelo aqui. Pense num condomínio, num prédio. O inimigo está de fora, lá de fora da portaria. Quando eu, os meus familiares, praticamos algumas coisas, é como se desse uma legalidade, ou seja, apertasse o botãozinho para que o inimigo entrasse no condomínio. Não significa que ele acessou o seu quarto, mas a chance de aproximação é maior. Isso é que você entende. A chance de aproximação é maior. Então, ele vai entrando ali no elevador, na escada, e ele sobe até a sua porta. Então ele fica tentando, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ou ele vai batendo, vai enchendo o saco. Ou por insistência, ou por convite, ele pode entrar. Não significa que vai. Só vai entrar se você abrir porta para entrar. É onde que entra. Ah, quer dizer que eu vou pagar pelos pecados dos meus pais? Não é isso. Mas se você abrir a porta, aquilo que está no condomínio, vamos dizer assim, no sentido figurado, pode entrar na casa. Quer dizer, na vida dessa pessoa. E aí é onde que entra. Então, são obras que manifestam morte. Então, quando nós vamos para, ainda dentro desse campo de libertação de cura, os espíritos malignos, eles estão ali para roubar, matar e destruir. Então, são obras que produzem morte e destruição. Então, são agentes que vão começar a operar a partir de um direito legal que eu dou. Regiane, minha filha, você quer falar? Pode falar. Abre o microfone. Então, pastor, aí no caso disso que o senhor está explicando, seria aquilo lá que a palavra fala que a maldição sem causa não se cumpre? Tipo, aquilo que eu não abri porta, na minha vida não se cumpriria? Seria isso que o senhor está explicando? Porque a palavra, ela traz isso, né? Ela fala que a maldição sem causa não se cumpre. Aí caberia nessa explicação que o senhor está dando, essa palavra? Com certeza, exatamente. Tem uma explicação, se eu não me engano, acho que em Ezequiel, que ele vai falar assim, de um povo que estava reclamando com Deus de que,
os nossos pais comeram uvas, os nossos dentes é que embotam, né? E aí Deus pega e fala, nunca mais vocês falem isso. O homem que pecar, esse morrerá. Então, de certa forma, vamos dizer assim, quando os nossos familiares abrem precedentes, aquelas espécies, castas, formas, elas começam a operar na família. Elas estão dentro do condomínio, vamos dizer assim, né? Fazendo um paralelo com o prédio. Estava de fora, agora está dentro. Mas se eu dou brecha, se eu abro portas, aquilo pode operar na minha vida. Aquilo pode. Está dentro do condomínio, mas não na minha casa, não no meu apartamento. Não está na minha casa. Vai depender do que eu faço. Entendi. Sim. Mas ele está ali o tempo todo, o quê? Tentando. Por insistência, ou ele fica tentando te convencer 24 horas por dia falando na sua mente. Ou ele vai por medo, vamos dizer assim, trazendo uma ameaça. A tentação, ela entra por uma ameaça, ou ela entra por uma sedução, vamos dizer assim, ele te convence. Você já viu aquelas pessoas que negociam um sequestro para a pessoa se entregar? Ou aquelas pessoas que elas ficam ali, não, cara, não tem nada a ver não, rapaz, não é bem assim. Aí ele vai te convencendo, vai passando mel na boca, né, como diz, até te convencer a você abrir a porta e ele entrar. Então, nada vai acontecer sem que haja a minha participação. Então, tem uma tentação, ou seja, uma inclinação para que aquelas coisas aconteçam ou continuem acontecendo. É uma probabilidade, não quer dizer que há o fato. A probabilidade é maior. Eu vou te dar um exemplo. A probabilidade de acontecer algo comigo saindo meia-noite, de algo ruim acontecer comigo, saindo meia-noite, é menor do que saindo ao meio-dia. A probabilidade. Quer dizer que não vai acontecer? Então, as chances daquilo, de alguma forma, trazer uma consequência ruim para a minha vida, ou eu continuar um legado geracional, se a minha família teve casos de adultério, teve casos de promiscuidade, coisas que trouxeram consequências ruins, né? Se houve casos de separação um atrás do outro, também isso é uma possibilidade, uma probabilidade, não quer dizer que vai acontecer. E se já aconteceu, isso se encerra em mim. Minha filha quer falar mais alguma coisa? Não, estou só concordando. Então, assim, eu trouxe só mais algumas coisas, porque você vai ver o seguinte, que quando são abertas portas através dessa questão, agentes que operam morte começam a trabalhar. Então, você vai ver, o papel do inimigo é separar pessoas de pessoas, separar pessoas de propósito e separar pessoas de Deus. Então, separando-me de Deus, eu começo literalmente a morrer. Lembra? A árvore, ela não consegue sobreviver fora da terra e sem água. O peixe não consegue ficar fora d'água. É assim nós, fora de Deus e dentro e fora do seu propósito. Isso aqui dá para entender. Então, as obras mortas é eu tentar viver algo fora de Deus. Tudo que eu pratico é morto. Tudo que eu produzo é morto. Existem dois componentes, um chamado cadaverina, outro putrescina, que são coisas que são produzidas a partir de um corpo morto. E se um corpo vivo tiver acesso a essas coisas, automaticamente ele pode ser infectado ou contaminado. E isso trazer morte para quem está vivo. Polly, minha filha, você quer falar?
pode ir. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Não, Você... é que ela falou sobre a questão, que é tem uma questão polêmica, né? Aham, aham. É sobre o divórcio, né? Aí eu queria que o senhor explicasse, ou ela explicasse, aonde que seria pecado. É uma parte que às vezes eu tenho dificuldade de entender. Certo. Qual é E a no parte? caso, com o senhor como pastor, tipo assim, que não tem coisas que não dá para se voltar, né? É. Tipo assim, por exemplo, as pessoas que são divorciadas, né? E casar de novo. Uhum. Porque, por exemplo, quando há traição, eu sei que há uma legalidade, né? Aham. Certo. Mas aquela pessoa que traiu, que separou da esposa, ela, como que seria ela? Tipo assim, ela poderia se envolver no casamento, ter um outro casamento? Então, o que eu entendo, posso falar? Minha filha quer falar alguma coisa? Regiane, ou quer que eu... Então, essa explicação eu vou deixar mesmo para o senhor fazer, porque é o seguinte, por exemplo, assim, igual eu falei, lá eu até coloquei o estudo lá no grupo, né? Porque Hum, lá tá dentro, na né, de prostituição, trouxe todos esses que eu falei, né? Trouxe adultério, fornicação, os tipos de relações ilícitas, né? Incesto, bestialidade, homossexualismo, lesbianismo, falou de não comer comidas sacrificadas a ídolos e falou, né? Que está hum, escrito lá no estudo, falou né? De não ter relacionamentos com homens e mulheres divorciados, né? Aí eu busquei uma referência bíblica, né? Igual eu falei, os outros eu não explanei porque incesto, né, bestialidade, homossexualismo, lesbianismo, eles já estão mais claros por si só, eu achei que não sim. dependia de eu estar explanando eles. Agora, esse daí eu fui lá buscar na Bíblia, né? Então, assim, aí eu não me aprofundei muito, porque realmente eu concordo com a Polly, é um estudo, assim, tem muitas controvérsias, né? Tem Sim. pessoas que realmente é polêmico até, eu acho, né? Porque fala, né? Tem gente que né, põe cláusula para segundo casamento, tem gente que já não põe, tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra, né? E Uhum. eu não quero colocar meu achismo aqui, né, no estudo, porque eu já comecei falando que o que eu tenho por absoluto é a Bíblia, né? Eu, para mim, tudo que for fora dela, eu tenho por anátema, tudo que for fora da Bíblia, para mim, não é verdade. Então, a verdade plena e absoluta para mim é a palavra de Deus. Então, assim, daí eu busquei uma referência que eu entendi que estava dentro do texto, né, do assunto, e falei a referência bíblica e li o que está aí, né? Aí agora, eu acho, né, que Uhum. aí teria que se analisar o caso da pessoa. Eu acho que esse assunto, eu acho que ele é um pouco polêmico por causa disso. Tem que ver a situação, o contexto da pessoa, a vida da pessoa, como que ela se casou, por que se divorciou, o que aconteceu, entendeu? Então, eu acho assim que seria mesmo assim muito específico para cada um, é a minha opinião, desse negócio aí de casar novamente, não casar novamente, entendeu? Aí eu acho que teria muito que ser muito particular e pessoal, analisar a situação da pessoa e dentro do que aconteceu na vida dessa pessoa, buscar dentro da Bíblia o que a Bíblia fala e o que poderia ser feito, né, dentro da Bíblia, sempre buscando a Bíblia para poder ver a situação que a pessoa está, a situação que ela ficaria, né? Aí, né, não só falou que não é para ter relacionamento com um divorciado, né? Mas não trouxe nada mais profundo, né, dentro do estudo. Tá. Vamos lá. Vou trazer aqui o que eu vejo na palavra em relação a esse tema. O divórcio, ele está relacionado... Jesus chegou a falar, olha, se você quer o
Moisés, né, liberou ali uma carta de divórcio, mas não era a vontade de Deus. Isso era estabelecido por uma coisa chamada dureza de coração. Então, por causa da dureza de coração, por quê? O cara, ele repudiava a esposa. Antigamente não era como a cultura de hoje, a mulher não conseguia se sustentar sozinha, né? Então, ela era jogada e ia mendigar, ia fazer, né? Ia viver uma vida num contexto ali completamente sub-humano, né? Vamos dizer assim, se eu pudesse falar. Então, com essa carta, ela poderia viver a vida dela normalmente. E era como se desse ele como morto, né? Vamos dizer assim. Ia viver. Pois então, o que eu vejo na palavra é divórcio. A palavra ali, ó, exceto adultério, que as pessoas falam, vem dessa palavra porneia, exceto por porneia. A palavra porneia, ela traz todas essas situações aí, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual entre animais, tal, com parentes próximos. Então, a palavra, ela é muito ampla. O que eu vejo na palavra e essas evidências é que se aplica a 3 coisas. Número 1, essa palavra porneia, aonde se destaca mais a parte de adultério. Número 2, caso a parte incrédula ela trabalhe uma coisa chamada repúdio, ela saia de casa. E número 3, casos que envolvem morte, tentativa de ou uma situação de violência, né, constante. Então, 3 casos que eu vejo que se aplicam essa parte. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem e a mulher amolecessem o coração, né? Então, quando que o coração se torna duro? Você já viu que quando você vai capinar e você tem muita pancada ali na mão, ele forma um calo? Você já viu que quando você bate muito numa parte... Já viu aquelas irmãs que oram muito de joelho? Como é que fica o joelho dela? Grosso, né? Ali, robusto. Assim, é uma espécie de dureza que vem pelo impacto ali, né? Daquela questão. Então, a dureza de coração, ela se manifesta através de muita pancada, muitas situações ali, né? Então, aquela pele, ela precisa ser afinada de novo e ter sensibilidade a ponto de cada um reconhecer o seu erro e se posicionar. Então, eu vejo, assim, essas 3 aplicações. O repúdio, o adultério ou essa lista aí de porneia, e também a parte da violência. A vida sendo maior do que o mandamento ali, né? Claro? Sim, mais claro. Posso falar, Wesley? Sim. Posso, vou contar o que aconteceu comigo. O meu ex-marido, o ex-marido tentou me matar. Eu, na época, trabalhava muito na igreja. O pastor me disse que eu tinha que continuar com ele. Entende? Eu falei que eu não ia continuar com ele, entreguei meu cartão de membro, fui para o mundo,
é verdade. Não abandonei Jesus, Jesus sempre esteve comigo, minha fé sempre esteve em Jesus. Mas eu tinha esse peso, porque eu pensava que eu era errada de ter, porque eu abandonei, inclusive, a casa, que eu tive que ir embora, senão ele me matava ali dentro, disse que ia pôr fogo na casa, entende? Uhum. Eu tinha essa coisa, né, dentro de mim, mas, escutando a Sara Shiva, ela me mostrou que eu não tinha culpa nenhuma. Porque quando a gente casa, a gente passa a ser um, eu e ele, né? Uhum. Então, eu era como se fosse a igreja para ele, a igreja de Deus para ele. Ele tinha que me respeitar. Entende? Então, eu aí vi que quem tinha sido adúltero foi ele. Inclusive, depois ele foi para o pastor, para outro pastor, para outra igreja, porque ele também se desviou. Foi lá, disse o pastor, que eu tinha, como se diz, adulterado, se casou novamente. Entende? Amém? Sim. Graças a Deus, deixa eu estar lá. Mas, como se diz, eu não me quis casar outra vez, sou muito feliz porque Deus me deu essa alegria. Eu estou casada com Jesus. Então, aí, obrigado pelo testemunho. Eu vejo o seguinte, como a Regiane disse, cada caso é um caso, tem que ser analisado por completo. É uma questão muito delicada de se falar, mas ao mesmo tempo é simples de entender. É delicada de falar, mas é simples de entender. E aí, como é que faz, né, com aquela situação de pessoas que casaram 3, 4, 5 vezes? Em toda uma situação. E é toda uma situação. A palavra, ela é clara. E nós que temos que nos amoldar e não fazer, querer conseguir concessões para que a palavra, né, não funcione. Agora, a questão de escolher ficar só, eu tenho que analisar algumas coisas. Eu estou só por conta de um trauma de não querer ninguém se metendo na minha vida, ou se de fato eu escolhi, porque é fato, nós podemos escolher o celibato, né, a questão de ficar só. Não, assim como Paulo falou, olha, eu te recomendo, se você quiser, né, se você puder, eu te recomendo. Mas se não conseguir, é melhor que se case. Existe sim aquelas... Porque existe uma pressão social. Não, vai ficar só, não, tem que ter alguém, tá, não sei o quê. Não, irmãos, veja assim, né? Mas eu preciso rever as intenções do meu coração, se é uma questão de não nada ter dado certo. Eu não quero me expor novamente à chance de dar errado, ou se de fato eu escolhi pelo Senhor. É uma... Sim, pode falar. O microfone está fechado. Pastor, então, por exemplo, assim, vamos falar lá, vamos falar de uma situação lá. Ó, a pessoa é divorciada, certo? Aí vamos supor que esse casamento terminou porque essa pessoa que adulterou ela. Então, aí no caso, porque, né, quando tá falando assim, eu vou ficar sozinha por escolha, vou ficar sozinha e tá bom. Aí, às vezes, também ficar sozinho, às vezes tem que ser porque seria o correto diante da palavra. Por exemplo, aquele que adulterou, seria correto, aí adulterou, a pessoa não perdoou,
É um exemplo. Estou falando de ninguém. A pessoa adulterou, esse casamento chegou ao fim, o cônjuge não perdoou, né, a traição, esse casamento chegou ao fim. Aí, esse que adulterou, seria correto ele, pela palavra, não casar novamente? Ou eu estou entendendo errado? Porque daí, pelo que eu entendi aqui, seria aquele que adulterou, ou no caso, né, o senhor disse aqui do repúdio, né, o senhor falou aqui de 3 questões, o senhor falou, né, da porneia, né, do repúdio e da violência. Por exemplo, eu sofria violência doméstica, eu era agredida pelo meu cônjuge, ao ponto de eu não querer mais conviver com ele. Sim. E aí, então, por exemplo, nesse sentido, eu sofri violência, meu marido me traía, meu marido simplesmente me repudiou, não quis mais a convivência comigo e quis me abandonar, né? Que é um repúdio pelo abandono, né? Ele me deixou, não tinha motivos, sim, ele me deixou, foi embora. Então, essa pessoa que cometeu tudo isso, que era um marido violento, que era um marido que adulterava, que te traía, que é um marido que te repudiou pelo simples fato, tipo, acontece, né? Ah, enjoei de você, não quero mais. Não te amo mais, né? Porque hoje as pessoas entendem que amor é sentimento e amor não é sentimento, né? Aí a pessoa simplesmente fala que o meu sentimento mudou, não quero mais ficar com você. Aí, se essa pessoa, essas 3 condições, essa pessoa que comete isso, ela não pode se casar novamente, seria isso? Então, eu vejo que não. Vejo que nesse caso não. Então, você se casa com uma pessoa, vamos supor, eu me casei com uma pessoa que foi divorciada, só que essa pessoa agredia a ex-esposa. Então, como que seria essa situação? Então, eu vejo assim, ninguém faz pergunta do quanto que é 2 mais 2, né? Essa é fácil de responder. Vamos lá. Eu vejo assim, ó, que no caso dele, ele tendo entendimento, não haveria essa possibilidade mais. No teu caso, eu já vejo que por essa configuração aí, teve repúdio, teve adultério, teve toda uma situação. Ainda mais que o caso dele é um caso reincidente, né? Vamos dizer assim. Eu acho que há uma possibilidade, sim. De um novo relacionamento. Pastor, deixa eu falar uma coisa. Mas sabe o que acontece com a gente? Que a gente está tão carente que às vezes aparece um homem, entende? Então, a gente não busca o passado dele. Não busca a mochila do passado, né? Exato. Então, é o que acontece. Porque um homem que agrediu uma mulher, ele vai agredir a próxima. É mais a próxima, é mais a próxima. Vai fazer isso toda a vida. Tanto é que o ex-marido, ele tem a mulher dele, mas a mulher dele é super submissa a ele. Entende? Eu olhei para ela, eu falei, minha filha, você está fazendo mesmo, está carregando a tua cruz, entende? Porque senão ele ia fazer com ela o mesmo que ele fez comigo. Ele arrasou com a minha vida. Eu, quando me casei, eu pesava 56 quilos. Eu, quando me divorciei, quando separei dele, eu pesava 42. Eu mido 1,67 de altura, entende? Com 2 filhos, um de 4 anos e a outra de 2, sabe? Ele me deixou arrasada. Eu quero esse homem para mim outra vez, nunca, jamais, em tempo algum. Entende? Gente, outra coisa também tem uma situação. Quando você começa a conhecer alguém,
ele vai dando sinais. A gente, quando está apaixonado, não percebe esses sinais. Então, por um lado, existe uma questão assim, nossa, mas eu nunca... Esse foi o meu erro, pastor, que ele me deu sinais. Eu é que não entendi. Sabe por quê? Estava apaixonada. A paixão é linda, sabe? Mas a gente, quando começa o relacionamento, tem que deixar o apaixonamento lá. Tem que ser pé no chão. Vamos falar, esse homem serve para mim. É essa a minha perspectiva. Ele tem os mesmos estudos que eu tenho, entende? Ele vai dar a vida que meu pai e minha mãe estão me dando, sabe? Ele vai me amar realmente como Cristo ama a igreja, como Cristo nos ama. Isso que a gente tem, então a gente tem que conhecer, não estar abraçando, beijando, essas coisas, não. Primeiro vamos conversar, sentar, é outra coisa, um tem que se amar, ter amor próprio, para saber aonde se está metendo. Eu sei que as minhas palavras parecem brutas, sabe? Mas eu peço perdão às irmãs, mas é como eu vejo isso agora, da minha maturidade, a partir da minha madurez, sabe? Porque as pessoas, como se diz, às vezes são jovens, não ver o que estão fazendo de errado. Mas agora eu olho para trás e eu sei exatamente onde eu errei, sabe? Eu peço perdão pelo que eu estou falando. Talvez eu não era nem para falar nada. Desculpa. Não, que isso. Assim, a gente está trazendo algumas situações, né? A gente estava falando sobre obras mortas, mas ao mesmo tempo que a palavra ela traz uma instrução, ela traz uma direção, ela ao mesmo tempo ela traz uma limpeza, né? Então, é o que a gente fala. De vez em quando o Senhor vai mexendo o balde para a sujeira que está lá embaixo vir para cima e a gente jogar para fora, né? Então, tem toda uma situação, né? Então, mas a gente pode compartilhar na nossa próxima lição aí, a gente pode conversar um pouquinho mais. Estendeu bastante, né? Se quiser, na próxima eu falo mal de mim também. Tem um monte de coisa relacionada a isso aí. Então, bora. Amém, gente? Regiane, quer falar alguma coisa, minha filha? A gente finalizar? Eu acabei escrevendo no comentário. Podemos Deus. Que, tipo assim, querendo ou não, né, esses relacionamentos, eu entendo que realmente eles são obras mortas, porque eles vão produzir algum tipo de morte, né, pode ver que aí você vai contar uma história, né, e tal, e eu, particularmente, eu acho muito difícil, até por experiência própria, de você ser feliz num relacionamento com uma pessoa que já foi divorciada, entendeu? Uma vez uma tia minha falou assim, que mulher não larga de homem bom. Desculpa. Como é que é? Mulher não larga de homem bom. Se o sujeito, pode ser vice-versa, né? Você já viu que a criatura está divorciada, já é pra você ficar esperto. Entendeu? Eu acho assim que, né, acontece erros de ambas as partes, mas eu acho que eu sei por vivência, né? Porque eu acabei me casando com um homem que era divorciado. Aí, olha, tiro no pé, é complicado o negócio, tá totalmente fora do padrão bíblico, e eu acho assim, tem que ser mesmo assim, tipo assim, a mesma vibe. Ser solteiro, caso com solteira, a pior coisa que tem é um solteiro procurar um divorciado para se relacionar e para se casar. Desafios. Gente, você está me assustando? Você está me assustando? E quando a pessoa não tinha conhecimento nenhum? Ai, meu Deus.
Não, hoje também, as coisas que eu falo por vivência, né? Eu falei assim lá no início, né, que é complicado, é um assunto extenso, porque tem que ver a situação de cada um, né? E aí, dentro da realidade de cada um, procurar o que a Bíblia fala, né? E aí eu acho assim, se pela Bíblia, por isso que eu fiz a pergunta, a pessoa que era violenta, o cônjuge que era violento, o cônjuge que repudiou, o cônjuge que traía, eu entendo pela Bíblia que para ele o casamento não é lícito. Então seria lícito para ele ficar sozinho. Aí eu entendo que para essa pessoa, para esse cônjuge que agia dessa forma, para ele só seria lícito outro casamento na questão que a Bíblia fala. Morrendo o cônjuge, você fica livre para contrair outro casamento. Eu, Regiane, entendo dessa forma, que a pessoa que fazia isso, né, ele só ficaria livre para outro casamento na morte daquele cônjuge que ele casou. É isso que eu entendo. Não sei se estou errada. Estou errada, pastor? Não, tomei uma parte. Aí tem uma linha que fala sobre essa questão de considerar o outro como morto, vai contrair. Tem toda se a gente for para a parte das exceções das coisas, né? Mas a gente pode conversar mais num próximo momento, gente. O que vocês acham? É um tema bom de a gente dar uma mergulhada. Sim. Pastor, bom dia. Bom dia. Boa tarde, Jana. Bom dia ainda. Eu acho que esse tema podia... É um tema que eu acho que não dá nem para uma aula só. Mas é interessante estar fazendo porque eu, no meu caso, fui separada. Seu telefone tá... Dá para ouvir agora? Agora sim, 100%. Tá. No caso, né, eu fui separada. Eu até ia perguntar umas coisas, mas já estendeu. E aí, no caso, eu entrei só na parte na hora que vocês começaram com esse tema aí. Eu sinto que bastante áreas da minha vida, ela é travada por essa separação. A pessoa não tem entendimento. Porque, lógico, todo mundo casa para dar certo. Sim. Eu vejo, assim, que não é nem questão de a paixão em si, mas são pessoas que se envolvem com pessoas desse tipo, são pessoas que têm carência emocional. Elas já são pessoas que tinham que ter sido tratadas antes para poder se relacionar com pessoas. São pessoas assim, eu vejo por mim, tá? São pessoas doentes que acham que através daquela outra pessoa ela vai conseguir a cura para a falta dela, entende? Então, por isso que acaba conseguindo esses caras que batem, faz isso, faz aquilo, dá uns indícios, mas a pessoa ela é carente, ela não tem visão. E ela acaba se relacionando. Quando a pessoa ela se ama, ela tem conhecimento, ela tem principalmente, né, que é a clareza, que é a palavra, e Jesus, o Espírito Santo, eu acredito que dificilmente, quase impossível, ela vai se relacionar. E aí teve uma irmã que falou aí também da questão de separado e solteiro. Eu sou dessa visão, eu acho que solteiro teria que ser com solteiro, né, porque não teve experiência nenhuma, que é o que Deus quer. Pessoas puras, a pessoa vai aprender uma com a outra. Aí uma pessoa solteira vem com uma casada, já vem com bagagem, já vai com problema mesmo. Dificilmente esse relacionamento vai dar certo. Isso nem é espiritual, é na lógica mesmo, né? E aí eu queria saber da questão, numa outra oportunidade, que parte que você está absolvido ou não. Para também não ir não sei se a palavra é heresia. Isso aí é tema para uma série, né? Porque a maioria está errando porque não tem clareza nesse tema. Ela não sabe até onde ela pode pisar, o que ela pode fazer e onde ela tem que se conformar, ficar inuco mesmo, sozinha. Entendeu? Igual teve a irmã que falou que decidiu ficar sozinha, porque tá cheio de cicatrizes. Na hora que ela cicatrizar tudo isso, e aí ela diz, não, eu quero ficar sozinha, aí de fato ela tem que ficar sozinha, mas caso contrário, eu acredito que tem muitas cicatrizes abertas ainda para ser tratado, entendeu? Não tenho não, Kátia. Graças a Deus não tenho não.
Jesus Entendeu? tapou todas as minhas cicatrizes. Tanto é que fui capaz de ir ao Brasil, estar com eles, entende? Eu não tenho cicatriz nenhuma. Jesus me curou, filhinha. Eu decidi ficar só porque eu amo Jesus. Eu quero Amém. Jesus. Eu vivo para Jesus. Eu não preciso de homem nenhum, porque eu tenho meu Jesus na minha vida. Não tem Amém. ferida, não. Se eu tivesse outro pensamento, se Deus me ponhou um homem que seja da vontade dele, aí eu vou aceitar, entende? Mas cicatriz não tenho, não. Mas eu me sinto bem assim, sabe? Eu me sinto maravilhosa assim. Me amo, faço as coisas que eu tenho que fazer, estou com Jesus, entende? Eu sou feliz, eu sou muito feliz. Amém. E aí é suficiente, né, gente? Eu já tenho que ser totalmente suprido antes de entrar dentro de um relacionamento. O problema Isso, exatamente. é que eu sou seduzido por aquilo que me falta. Toda falta ela vai revelar um excesso e eu vou projetar em alguém aquela situação, né? Porque hoje Hollywood tratou as pessoas, colocou um filtro nas pessoas de que eu preciso buscar ser completo, feliz para sempre. Eu preciso da tampa do meu balaio, eu preciso da metade da laranja. Não, já precisa ser completo, já precisa ser pleno. Assim, você vai começar a observar as coisas a partir de uma ótica sem misturas, né? Eita, tema bom, hein? Nós vamos falar mais acerca disso. Essa questão do tema das obras mortas aí é um tema bacana de se tratar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Temos que analisar tudo, colocar diante do Senhor, e a palavra, ela é o nosso crivo, né? Sempre. Amém? Vamos orar? Pastor, só um minutinho. A Marjorie está aí nos comentários, até estou interagindo com ela. Qual que é o livro mesmo que o senhor mandou o estudo bíblico para mim? Aí o senhor já explica, já. Ah, tá. Isso aqui ele chama, um propósito que o apóstolo Éder, ele desenvolveu, né, um material do discipulado apostólico, então a gente acaba estudando ele ali, trazendo um entendimento sobre isso, né? Então, são 5 partes, então você tem ali os fundamentos da fé, depois você tem a parte né? É uma apostila que o apóstolo disponibilizou pra gente aqui, para estudar junto com os irmãos e junto com a igreja, né? Ô, pastor, a Marjorie, se ela tiver em algum dos grupos, porque o senhor já disponibilizou esse PDF para mim, lembra? Sim, claro. Aí, se ela estiver nos grupos, o senhor, não sei se o senhor o senhor colocaria no grupo, daí ela teria acesso também, ou qualquer um dos irmãos que quiser, tá? Aí, então, ela tem alguém respondendo que ela está no grupo do Desafio dos Sonhos. Aí o senhor pode mandar o PDF, daí, Márcio, tem acesso. Mando sim. E aí, eu vou mandando lição por lição, tá? À medida que a gente for estudando, eu vou mandando. Amém? Glória a Jesus. Paizinho, nessa manhã nós queremos te agradecer por esse tema, por esse tempo, essa estação, tudo aquilo que o Senhor está movendo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas e trazendo, Senhor, um novo entendimento, Pai, acerca do propósito, acerca das implicações, Pai, da vida em santidade e da vida em pecado, Pai. Nós cremos que o Senhor, Pai, aqueles que estão buscando no Senhor vão encontrar uma boa pessoa, aqueles, Senhor, que no tempo da ignorância foram seduzidos, enganados, trazendo, Pai, uma consequência na vida. Nós queremos, Pai,
clamar por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu favor, e pedir, Pai, para que haja essa remissão, para que haja, Senhor, a verdade do Senhor sendo descrita, aplicada, Senhor, ativada, em nome de Jesus. Eu quero proclamar, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, em nome de Jesus, Senhor, sobre a vida espiritual, sobre a vida emocional, sobre a vida financeira, Senhor, e sobre a saúde de cada um, e todos os impactos que precisa. Pai, o Senhor manifeste, Senhor, a tua glória, o teu poder, e revele a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Então, até o nosso próximo desafio. Deus abençoe.